Capítulo 2. O anjo de Jeová subiu então de Gilgal a Boquim e disse: Passei a fazer-vos subir do Egito e a trazer-vos à terra a respeito da qual jurei aos vossos antepassados. Ademais, eu disse: Nunca violarei meu pacto convosco. E vós, da vossa parte, não deveis concluir nenhum pacto com os habitantes desta terra. Deveis demolir seus altares. Mas não escutastes a minha voz. Por que fizestes isso? Por isso eu disse, da minha parte: Não os expulsarei de diante de vós, e eles têm de tornar-se ciladas para vós, e seus deuses servirão de laço para vós. E sucedeu que, assim que o anjo de Jeová havia falado estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a levantar a sua voz e a chorar. Por isso chamaram o lugar pelo nome de Boquim, e passaram a oferecer ali sacrifícios a Jeová. Quando Josué mandou o povo embora, então os filhos de Israel seguiram seu caminho, cada um para sua herança, para tomar posse do país. E o povo continuou a servir a Jeová todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e que tinham visto todo o grande trabalho de Jeová que ele fizera para Israel. Josué, filho de Num, servo de Jeová, morreu então à idade de 110 anos. Enterraram-no, pois, no território de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. E também toda aquela geração foi ajuntada aos seus pais. E após eles começou a surgir outra geração, que não conhecia Jeová, nem o trabalho que tinha feito para Israel. E os filhos de Israel puseram-se a fazer o que era mal aos olhos de Jeová, e a servir aos Baalins. Deste modo abandonaram a Jeová, o Deus de seus pais, que os havia trazido para fora da terra do Egito, e foram seguir a outros deuses, dentre os deuses dos povos ao redor deles, e começaram a curvar-se diante deles, de modo que ofenderam a Jeová. Assim abandonaram a Jeová e passaram a servir a Baal e as imagens de Astorete. Em vista disso, acendeu-se a ira de Jeová contra Israel, de modo que os entregou nas mãos de rapinantes, e estes começaram a rapiná-los. E ele passou a vendê-los à mão dos seus inimigos ao redor, e não mais se puderam manter de pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíssem, a mão de Jeová se mostrava contra eles para a calamidade, assim como Jeová havia falado, e assim como Jeová lhes havia jurado, e ficaram em sério aperto. Portanto, Jeová suscitava juízes, e estes os salvavam da mão dos seus rapinantes. E não escutaram nem mesmo os seus juízes, mas tiveram relações imorais com outros deuses, e foram curvar-se diante deles. Desviaram-se depressa do caminho em que seus antepassados haviam andado por obedecerem aos mandamentos de Jeová. Eles não fizeram assim. E quando Jeová lhe suscitou juízes, Jeová mostrou estar com o juiz, e o salvou da mão dos seus inimigos, todos os dias do juiz. Pois Jeová deplorava seu gemido por causa dos seus opressores e dos que os empurravam. E acontecia que, morrendo o juiz, voltavam atrás e agiam mais ruinosamente do que seus pais, andando após outros deuses para os servir e se curvar diante deles. Não desistiram das suas práticas, nem do seu proceder obstinado. Por fim se acendeu a ira de Jeová contra Israel, e ele disse: Visto que esta nação infringiu meu pacto que ordenei aos seus antepassados, e não escutou a minha voz, eu, da minha parte, tampouco desalojarei mais de diante deles nenhuma única das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel, se guardarão ou não o caminho de Jeová, andando nele, assim como seus antepassados o guardaram. Por conseguinte, Jeová deixou estas nações ficar, não as desalojando depressa, e ele não as entregou na mão de Josué.